Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Frota, sou um dos professores do Boina Vermelha e vamos aqui continuar nossas aulas sobre o nosso capítulo 8 da apostila e vamos continuar o conteúdo que o professor Matheus iniciou. Então ele deu possibilidades e agora eu vou dar probabilidade, que é um assunto que vem logo em seguida, que decorre de possibilidades. Então, vamos definir o que é probabilidade. Probabilidade é assim, digamos que a gente tem um conjunto de resultados. Tipo, eu joguei um dado várias vezes, eu obtive várias respostas. E eu quero saber qual a chance, qual a probabilidade de eu tirar um certo valor. Então, por exemplo, se eu jogar um dado, qual é a probabilidade de eu tirar um 5, por exemplo? Qual a probabilidade de eu tirar um 1? Se eu jogar uma moeda para cima, qual a probabilidade dela cair cara? Qual a probabilidade dela cair coroa? Assim, qual é a minha chance de conseguir esse resultado? Então, a gente pode definir probabilidade, aqui ó, eu estou representando com esse P e esse parênteses E aqui, só para usar a mesma notação, a mesma simbologia que a gente usa no livro, mas você pode representar só com P ou de qualquer outra forma. Mas probabilidade a gente define como um número de resultados favoráveis, ou seja, o número de resultados que você quer. No caso do dado, qual a probabilidade de eu conseguir tirar um 5? No caso, qual o número de resultados que dá o 5? Qual a probabilidade de eu tirar cara? É o número de resultados em que dá cara. Dividido pelo número de resultados possíveis, o número de resultados totais. E aqui eu simplifiquei para a gente não escrever isso aqui como NF, que é o número de resultados favoráveis, por isso que eu botei esse Fzinho, e NT, só para simplificar. NT de números totais, número de resultados totais. Então, pessoal, para a gente fazer isso, a gente vai usar o que a gente aprendeu em possibilidades. Qual é o número de resultados possíveis? São todas as nossas possibilidades que a gente já aprendeu no vídeo passado e que a gente já sabe calcular. A gente vai contar quantas são as possíveis maneiras, quais são os possíveis resultados que a gente pode ter, quais são as possibilidades que nós temos. E depois a gente vai contar qual é o número de resultados favoráveis, quais são os que a gente quer, desses resultados possíveis, quais eu estou interessado. Então, aqui, como vocês podem ter visto, eu escrevi na forma de uma fração, né? Eu tenho um número sobre o outro e a gente pode tanto representar como fração, que é a forma como já está aqui, como em número decimal ou porcentagem. A gente já aprendeu em vídeos passados como transforma de um para outro e é basicamente a mesma coisa, são só formas diferentes de representar a probabilidade. Então, vamos aqui para alguns exemplos, pessoal. O vídeo hoje vai ser bem curtinho, então resolvi probabilidade, o conceito é esse. Não é muito complicado e quando cai em provas também não aparece muito complicado geralmente. Então o importante é você entender como se aplica, entender alguns casinhos e as variações dele, porque muitas vezes você tem vários problemas que na verdade são a mesma coisa, só o que muda é a historinha por trás. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo da moeda. Por exemplo, uma moeda eu tenho a cara e eu tenho a coroa, eu tenho os dois lados da moeda. Qual a chance de eu conseguir cara, por exemplo? Então vamos lá. Primeiro eu vou encontrar o denominador da minha fração, o número de resultados possíveis. Quantos resultados eu tenho? 2. Ela pode cair como cara ou pode cair como coroa. Eu tenho duas possibilidades para a moeda cair, cara ou coroa. Então, 2. Qual é o número de resultados favoráveis? Eu quero saber qual a probabilidade de cair cara. Então, o número de resultados favoráveis é 1. Cara, 1. Então, 1. Então, a nossa probabilidade é 1 meio. E se a gente transformar para número decimal, 0,5. Ou se a gente transformar uma porcentagem, é 50%. Vocês devem estar bem mais familiarizados, estudado bem mais em porcentagem. Que geralmente a gente costuma falar em porcentagem mesmo. Então, se eu jogar cara ou coroa, eu tenho 50% de chance de tirar cara e 50% de chance de tirar coroa. Ou seja, metade, né? Eu posso tirar ou um ou outro. 1 meio, 0,5 ou 50%. Agora, no caso de um dado, vamos primeiro calcular qual é o número de resultados possíveis. Bom, se eu jogar um dado tem 6 faces. Numa face eu tenho 1, na outra face eu tenho 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Aqui eu desenho as faces do dado. Então,
qual é o número de resultados possíveis quando eu jogo? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. Aqui. Agora, vamos dizer... Agora, o que eu quero calcular? Vamos ver qual a probabilidade de eu tirar um 6, que é o resultado que você geralmente vai querer quando está jogando algum jogo de tabuleiro. Então, se eu quiser tirar o número 6, qual a quantidade de resultados favoráveis? É só 1. O 6 aqui. 1. Então, eu tenho 1/6 de chance. Ou, se eu escrever em forma de número decimal, 0,1666666. A gente já aprendeu a transformar para número decimal, né? E fica uma dízima periódica, né? 0,1 e o 6 fica se repetindo. E como a gente se lembra, eu posso trocar esse 666 por uma barrinha em cima do 6. A gente já aprendeu que é a mesma coisa. Então, só outra forma de escrever aqui, só relembrando vocês. Ou, em forma de fração, 16,6. E essa barrinha por quê? Porque a nossa fração não, foi mal, a nossa porcentagem é 16,66666. Também vai ficar uma dízima periódica. Então, já botei a barrinha aqui. 16,6%. Então, nesse caso, a gente vê que fica até mais legal escrever em forma de fração mesmo. Mas tanto faz como você escreve. Ok. São dois exemplos bem clássicos, a moeda e o dado. Agora vamos para trabalhar com um exemplo um pouquinho mais complexo, que eu posso ter diferentes possibilidades. Então, vamos aqui para o caso de um guarda-roupa. Vamos dizer que o coelho ele tem esse guarda-roupa e ele tem 8 camisetas. Ele tem uma azul, uma verde, uma laranja, uma cinza, uma preta, uma branca, uma marrom e uma roxa. Né? Eu botei a primeira letra da cor em cada para simbolizar a cor da camiseta. Aí, ó, qual a chance de se escolher aleatoriamente a azul? Ou seja, vamos dizer que o coelho ele quer escolher uma camisa para ele vestir. Ele vai no guarda-roupa, ele não sabe como está organizado, ele abre de olho fechado e vai pegar uma camiseta, sem ver, aleatoriamente. Então, qual é a chance dele puxar uma dessas 8 camisetas e vir a azul? Isso aí é aleatório, lembrando que as probabilidades são para coisas aleatórias. Se ele for abrir e ele, de olho aberto, for procurar azul e ele quiser pegar azul, a chance dele pegar azul vai ser 100%, porque ele foi lá e procurou pegar azul. Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente está trabalhando com coisas aleatórias, lembrando para vocês. Então, é um jogado um dado, de uma moeda, ele abrir o guarda-roupa e pegar de olho fechado, porque aí a gente está garantindo que é aleatório. Se ele abrir e for direto na azul com o olho aberto, não tem 100%, né? Ele vai pegar azul. Mas vamos lá. Então, ó, qual a chance de escolher aleatoriamente azul? Mesmo procedimento das outras. Quantas camisetas tem? 8. Então, 8 é o número total de possibilidades. Quais são as favoráveis? Quais são as que a gente quer? Azul, que é só uma. 1. Então, 1/8. Eu não vou me dar o trabalho de botar em número decimal e porcentagem, mas vocês sabem que podem, né? Agora, vamos mudar um pouquinho isso aqui. O que acontece se, na verdade, ele não tivesse essa camiseta marrom? Se, na verdade, essa camiseta marrom fosse, na verdade, azul também? Isso está falhando, deixa eu trocar aqui para ver se... bem melhor. Se ela fosse azul também, vocês podem ver que agora é mais provável que ele escolha um azul, porque das 8 camisetas, agora nós temos 2 azuis. Então, como é que vai ficar a conta? Vou deixar aqui 1/8 a nossa primeira pergunta, né? Aqui. Agora, quando eu tiver 2 azuis, bom, qual é a quantidade de número de resultados? Você podia olhar e dizer que eram só 7. Você dizer que uma camisa azul e outra camisa azul não contava como outro resultado, né? Você ia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui eu já contei, 7. Só que não é esse o caso.
Entendeu? A gente podia se confundir e achar que o número total de possibilidades eram só 7, porque a gente tem duas azuis e elas são iguais, entre aspas. Só que não são, porque ele pode tanto pegar um azul, como ele pode pegar outra. Então, ele pode abrir o guarda-roupa e ele pode pegar, vamos dizer que tenha um azul do lado esquerdo e um azul do lado direito. Ele pode tanto acabar pegando a azul que está do lado esquerdo, quanto a azul que está do lado direito. Então, cada uma dessas camisetas, apesar da gente ter agora duas camisetas iguais, cada uma continua sendo uma possibilidade. Então eu continuo contando 8 camisetas. Então, apesar de eu agora ter duas azuis, a quantidade total de camisetas, a quantidade total de possibilidades, de resultados possíveis, são 8. Então continua com 8 embaixo. Agora, qual é o resultado favorável? O resultado favorável mudou, porque antes eu tinha só uma e agora eu tenho duas camisetas azuis. Duas. E 2/8 eu posso escrever também como 1/4. Então a gente viu que 2/8 é maior que 1/8, então a probabilidade aumentou, o que faz sentido. Se ele tem mais camisetas azuis agora, é mais provável que ele pegue aleatoriamente a azul. E isso se mantém. Por exemplo, se ele não tiver a laranja, se ele tiver um azul, total de camisetas continua sendo 8. Favoráveis, 3 azuis. 3. Então vai ser 3/8 e por aí vai. Se todas fossem azuis, todas, o que é que ia acontecer? Aí, nesse caso, se o coelho tivesse só camiseta azul no guarda-roupa dele, se ele gostasse muito de azul, então a gente tinha 8 possibilidades totais e só tinha azul. Então é 8/8, que é igual a 1. Perceba que nesse caso, esse 1 não representa só uma possibilidade. Não esse 1, a gente está trabalhando com fração. Então 1 é o total da fração, o máximo. Então, para números decimais, a nossa probabilidade em números decimais ele vai de 0 até 1, que nem porcentagem ele vai de 0 a 100%. Então, se eu não tiver chance nenhuma de, por exemplo, qual a probabilidade dele pegar uma laranja aqui? É 0% ou 0. Por quê? Porque não tem laranja. Então, se ele pegar, a probabilidade é 0. Agora, azul, 100% ou 1. Porque tudo é azul. Ele com certeza vai pegar um azul. Só tem azul no guarda-roupa dele. Então é 1. Então, lembrando que os números decimais, eles vão de 0 até 1. É nesse intervalo a probabilidade, que nem na porcentagem vai de 0% até 100%. Entendeu, pessoal? Então, para finalizar a nossa aula, vamos fazer outro exemplo da apostila, né? Só para completar, que na apostila a gente cita o caso de um amiguinho safado do coelho que decide apagar o número 1 e escrever o número 5 no dado. Perceba que nesse caso é a mesma coisa do problema da camiseta. Então vocês têm que perceber que muitos problemas, apesar de eu mudar um guarda-roupa por um dado, é a mesma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, tenho 6 lados do dado, então eu tenho 6 possibilidades. Vou apagar isso aqui. Continuo tendo 6 faces. Só que, se o coelho quiser tirar 5, se ele precisar de um 5 para vencer o jogo, qual a probabilidade de tirar um 5? Tem 2 chances de tirar um 5. 2/6, que é igual a 1/3. Entenderam, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula mais curtinha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar pra gente e até mais. Tchau, pessoal!